Mac's News. Hoje temos a honra de conversar com Carlos Figueiredo, uma das principais lideranças do movimento negro aqui em Apucarana, no norte do Paraná, e Carlos é presidente do grupo Diversidade Cultural Plural, foi coordenador do MACONE, o Movimento da Consciência Negra de Apucarana, e hoje também ele atua como vice-coordenador da Pastoral Afro-Brasileira da Diocese de Apucarana. E no último dia 13 de maio, ele recebeu a Comenda Dom Philó lá em Curitiba, em reconhecimento à sua trajetória na luta por a igualdade racial aqui em Apucarana, na região, e a valorização da cultura negra aqui no sul do país. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Márcio? Boa tarde a todos os nossos amigos, ouvintes. É uma alegria participar dessa conversa, desse diálogo, pode-se dizer um podcast acontecendo aqui, esse momento histórico onde nós fomos homenageados e também foi colocado um pouco mais de responsabilidade, um carimbo no nosso ombro, na nossa pessoa e dar continuidade ao trabalho da negritude aqui no nosso município e região. E Carlos, o que representa para você receber a Comenda Dom Philó, especialmente no dia 13 de maio? O 13 de maio é uma data marcante, é uma data que nos leva a uma reflexão, a uma busca de uma nova abolição, porque nós sabemos que a abolição, na verdade, não existiu. Foram colocados mais de 700 mil negros na Rua da Amargura. E receber essa comenda, desse legado, desse tamanho, o Dom Philó, que tem toda uma trajetória de trabalho negro nesse Brasil e fora do Brasil também, é uma responsabilidade, sobrecai aqui nos nossos ombros. E uma continuidade, é uma confirmação. Lá em Apucarana, igual diz o professor Alexandre César, existe um trabalho do lendário, denomina como lendário de toda a conjuntura do trabalho, não só o Carlos Figueiredo, muitas outras pessoas, não faz um trabalho social, um trabalho coletivo, sozinho, a gente faz empunhado com muitas mãos. Então, receber essa comenda, buscar as políticas públicas para o nosso povo preto, o nosso povo negro, é uma satisfação e, no mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. E você compartilhou nas suas redes sociais um texto que você fala que assumir a negritude é um ato de coragem. Como é que você enxerga esse processo hoje, especialmente para os jovens negros? Eu gosto sempre de falar em palestras como eu me descobri que eu sou negro. Há 25 anos atrás, 26 anos atrás, a gente fazendo parte de um outro encontro religioso chamado Movimento do Krishna. Ali no Movimento do Krishna, no encontro que eu me descobri. Mas espera um pouquinho, faço parte de um legado na história. O movimento do Krishna, um movimento espiritual que estava servindo para mim, porque eu era dependente do álcool, das drogas, e aí estava sendo curado naquele instante, mas também estava sendo curado no sentimento de pertença. Eu pertenço à cultura negra, eu quero fazer parte desse legado. Logo em seguida recebi o convite do fundador do Movimento Negro, o Paulo Pes, e nós fomos para Londrina, fomos para outros lugares a buscar o estudo e os conteúdos necessários naquela época, e inclusive até hoje, para trabalhar a pauta da negritude no nosso município. O que eu falo para os jovens é buscar cada vez mais o seu legado, a sua história, a sua cultura, buscar as suas referências que você tem dentro da sua casa, pelos seus tios, pelos seus avós, pelos seus tataravós, buscar a sua árvore genealógica, que vai fazer com que esses jovens se sobressaia, buscando cada vez mais a fazer parte de um legado, de uma história que é a cultura afro. Foi isso que aconteceu comigo há 25 ou 26 anos atrás e acontece até hoje. Muitos jovens que vêm no Brasil, e aí a gente percebe através das políticas de ações de cotas dentro das universidades, faculdades, através também do próprio negro, que eu faço parte desse legado, eu quero fazer parte dessa história. Então a gente é preciso ter atitude, que é preciso se buscar o seu pertencimento, é preciso ter a coragem, porque
O preconceito e a discriminação, o povo preto recebe todo dia. Todo dia e toda hora. Então, nesse momento, ele, mesmo recebendo esse preconceito e discriminação, xenofobia, alguma coisa dessa natureza, ele vai se emancipando. Eu faço parte desse legado, eu vou vencer, eu vou estudar, eu vou buscar os meus direitos, e foi isso que aconteceu comigo, isso há 25, 26 anos atrás. E você mencionou que ainda temos muito a conquistar mesmo após 137 anos da abolição, né? Legalmente falando. Sim. Quais são hoje os maiores desafios do movimento negro, na sua opinião? Os desafios são muitos. Perceber a inclusão do povo preto no mercado de trabalho. Falamos fora do ar agora há pouco. Há uma disparidade. Se a gente pegar aqui a via principal da nossa cidade, da padaria Pão Quente até o mercado Amigão, supermercado Amigão, lá em cima, em frente à farmácia Raia, a gente vê pouquíssimos negros inclusos no mercado de trabalho. Por que essa disparidade no nosso município? E não é só nessa avenida principal. Na Avenida Moraes da Rocha, a mesma coisa, e na Avenida Ponta Grossa, a mesma coisa. Existe uma situação no meu entender, de um preconceito velado. Né? Por que não se oportuna a menina negra numa dessas boutiques? Eu vejo, presto atenção, não vejo as meninas negras nessas boutiques trabalhando. Eu não vejo numa loja pernambucana, se tem, deve ter 2 ou 3, num quadro de 50 funcionários. E aí isso é como exemplo, mas a gente percebe uma disparidade, uma falta de interesse de ter o povo preto, né? Mesmo com as políticas de ações afirmativas acontecendo, as cotas para o povo preto acontecendo, mesmo com as pessoas inseridas, porque se você vai num mercado, por exemplo, supermercado, pode pegar esse mercado que eu falei, o Amigão, existe várias pessoas, funcionários negros no mercado. Se você vai em outros mercados também, mas por que não nas lojas, nas revendedoras, sabe, em outras lojas maiores? Comércio em geral. Comércio em geral, é um pouco disso. E a homenagem, falando da homenagem lá que você recebeu, né, que leva o nome do Dom Philó, que é uma referência da cultura negra aqui no Brasil, sim. O que significa para você receber uma comenda que carrega esse peso, né, esse legado? Esse legado significa muito para mim, porque quando eu recebi o convite pelo professor Alexandre César Figueiredo, você vai ser homenageado aqui em Curitiba na data 13 de maio, né, esteja aqui nesse horário assim, aqui no Sesc. Eu fiquei imaginando, eu homenageado pelo trabalho, você representa, você tem uma história em Apucarana, e não só em Apucarana, a gente ouve falar muito de você aqui em Curitiba. E aí eu fui estudar, fui buscar essa realidade. Quando eu peguei o histórico, ou todo o currículo, que é muito grande do Dom Philó, eu me senti assim uma valorização, né? Um sentimento de como é bom fazer parte de um contexto, de uma história, de um lendário. O Dom Philó é um lendário vivo, é uma obra-prima. Você assiste o filme dele, você vê que ele começou lá em 1962 ou 60, trazendo o soul para cá, esse musical. E aí, através da arte, através da própria cultura, da dança, através de muitas outras realidades do povo preto naquela época, na parte do filme dele, ele fala que foi exilado. O sofrimento desse homem, nem tanto ele com muita resistência e com muita persistência ele conseguiu. Então, significa muito para mim, mas significa também uma responsabilidade, Márcio, de eu estar levando para os jovens, levando para os adolescentes, levando para as comunidades a importância, mostrar quando eu chegar numa sala de aula para falar da cultura afro, eu mostrar a imagem, a comenda, que ele fala, olha aqui uma referência. Como nós temos a referência de Abdias do Nascimento, nós temos a referência de Dandara, referência do Zumbi dos Palmares, a referência de Tiradentes, e dentre tantos outros, a gente tem agora a referência do Dom Philó. Bom, o nosso bate-papo fica por aqui. Eu vou pedir para o Carlos fazer as considerações finais. E não esquece de se inscrever no canal e curtir mais bate-papo que tem na nossa playlist aqui. Carlos
qual que é a sua considerações ou quais são as suas considerações finais? Márcio, quero agradecer grandemente você, meu amigo de muitos anos, que conhece um pouco a nossa história aqui em Apucarana, e agradecer também o Next News, que nos convidou para esse momento de muito significado para a gente. Eu quero falar que é preciso ter atitude para assumir a negritude e é possível fazer uma sociedade melhor. Basta ter vontade, basta ter opinião própria, basta saber que existe um legado, uma história, uma cultura, o qual você faz parte, e buscando todos os dias esse legado, essa história, você vai ver que é fácil e leve trabalhar com a cultura negra, a cultura afro no nosso município, em toda a região. O meu muito obrigado. Deus abençoe você, o teu canal, todo o teu trabalho, e conte conosco na medida do possível que você e todos precisarem. Amém? Bate-Papo Max News fica por aqui. Não esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo bate-papo. Valeu, irmão. Axé. Max News. No portal tem mais notícias pra você.